Boa noite. A 18ª Semana Siciliana de Comunicação da Universidade de Santa Cecília segue até amanhã. Profissionais e conhecidos nacionalmente da área dão palestras para os alunos da instituição. E os convidados de hoje são os jornalistas esportivos Maurício Noriega e Fábio Sormani, que vão falar sobre a cobertura das Olimpíadas para os estudantes. Boa noite, Noriega. Boa noite, Sormani. Obrigado pela presença conosco aqui no Caderno Regional. Boa noite, Nós vivemos um momento ímpar aí esse ano, né, com a cobertura das Olimpíadas aqui no Brasil. Queria que vocês falassem um pouquinho da experiência de vocês com a cobertura dessa Olimpíada. Foi a sua primeira vez, Noriega, em Olimpíada ou não? Não, já tinha trabalhado em outras Olimpíadas, entre elas a Olimpíada de Barcelona, mas para nós acho que foi um privilégio participar desse ciclo. Sim. De Copa das Confederações, Copa do Mundo e depois a Olimpíada no Brasil. Foi muito diferente da experiência de Barcelona. Havia uma preocupação muito grande com o resultado final, com segurança, com o funcionamento dos equipamentos e o funcionamento geral da cidade. E para mim, eu trabalhei muito dentro do estúdio, trabalhei como apresentador nessas Olimpíadas, mas tive a oportunidade de circular um pouquinho pelo Parque Olímpico, ver alguns jogos. Eu achei que foi tudo muito acima da expectativa, foi tudo muito bom. Para você, Sormani, também foi acima da expectativa? Porque sempre se cria aquela... Até na realização da Copa do Mundo, né? Vai dar certo, o Brasil, aquela coisa, brasileiro e tal. Nas Olimpíadas também tinha essa expectativa do que vai funcionar e do que não vai funcionar. Ficou dentro ou acima da expectativa para você? Ficou bem acima, Lineu. Acima? Sem dúvida. Ficou muito acima. Eu achei que o Brasil fez uma grande Olimpíada. Praticamente tudo deu certo. Eu fiz 3 Olimpíadas em loco antes dessa Olimpíada aqui. Eu tive em Atlanta, Sydney e fui em Pequim também. E dá para você confrontar perfeitamente o que o Brasil fez com esses outros países. Você pega Sydney, Austrália, e o Pequim, a China, uma China rica, e Atlanta, Estados Unidos, né? E você vai falar, pô, será que o Brasil vai conseguir fazer? Conseguiu fazer, deu tudo certo, não houve problema, não teve problema de violência. Uma câmera de televisão caiu lá, uma grua, né? Caiu. Aquilo lá não era nenhum problema nosso. Isso aí era uma empresa. Da OBS, da empresa que... Exatamente. Da TV do Comitê Olímpico que faz a geração das imagens. Então, a cobertura foi muito crítica em relação a isso, porque parece que só porque aqui no Brasil qualquer coisinha que acontece ganha uma dimensão maior do que ganharia em outras situações, até porque, como você já tem experiência em outras coberturas de Olimpíadas, erros e falhas acontecem também nos outros lugares, não foi só aqui no Brasil. Né, Eu acho que ela foi mudando a cobertura. No começo ela foi crítica e pessimista. Aí com o tempo, até porque o cenário era um cenário espetacular, a cidade do Rio de Janeiro, e tudo foi funcionando, e o nosso povo é um povo amistoso mesmo, e as pessoas foram se encantando aos poucos com os jogos, e no final houve uma sensação de que foram jogos realmente muito bons. E eu tive a oportunidade recentemente de participar de cobertura de Euro, por exemplo, que é um torneio de Copa do Mundo. Eu participei de uma Euro na Polônia e na Ucrânia cheia de falhas, com estádios inacabados, com problemas de circulação. Então a gente tem que ser um pouquinho mais otimista em relação à nossa capacidade. Não é porque a gente fez uma Olimpíada e uma Copa do Mundo que nós somos o maior país do mundo. Claro. Mas também a gente tem condição de fazer grandes eventos, isso é fato. Tem ainda aquela coisa de espírito meio vira-lata, de brasileiro, ainda... Complexo de vira-lata. Complexo de vira-lata? Não é pequeno não, é verdade. Agora, eu me lembro muito bem que das 3 Olimpíadas em loco que eu fiz, a que mais me chamou a atenção foi da Austrália. Foi a que melhor funcionou. A Atlanta, por exemplo, teve um problema sério de transporte. Era um problema. E em Pequim a gente sabia muito bem, e aí é um problema que existe até hoje lá, a questão da poluição, né? Era algo que realmente incomodava os atletas e era algo ruim, entendeu? E então, quer dizer, o Brasil, onde se situa o Brasil nessa confrontação com esses outros 3 países, né? Eu acho que o Brasil se situa muito bem. Não quero estabelecer ordem de, é aqui, é lá, não. Muito bem. Sim, foi bem. Fomos muito bem, obrigados, e acho que o Brasil pode se orgulhar da Olimpíada que fez, e o Carioca e o Rio de Janeiro em particular. Agora, o desempenho dos atletas ficou abaixo da expectativa de vocês? Para mim foi dentro da expectativa. Dentro da expectativa. Eu adoro esporte, minha vida foi toda voltada para o esporte, eu tive uma fase da minha vida que eu fui atleta. E eu acho que nosso esporte é isso aí. Nós temos algumas exceções, alguns fenômenos, mas nós não temos um projeto esportivo. Sim.
que parta da escola, que vá para a universidade. Então a gente vai continuar vivendo de fenômenos. Uma época foi o basquete, nosso basquete que tem 3 medalhas olímpicas, foi campeão mundial no feminino, no masculino, medalha de prata no feminino. Passou a época do basquete, veio a época do voleibol, que está acontecendo agora. Aí, de vez em quando, aparece um fenômeno como o Ademar Ferreira da Silva, espetacular. Ícones, né? Ícones, Gustavo Kirten no Cruz, tênis, um aqui, um ali. César Cielo, Gustavo Borges, mas não tem sequência. O judô e o voleibol parecem os mais prontos, né, para estabelecer realmente uma sequência de trabalho. Você acha, Sormani, que com essa estrutura agora que foi montada para a Olimpíada, muda alguma coisa? Não. Não. Eu acho que o nosso grande problema, Lineu, é o seguinte... Ainda é o não ter projeto. Quer dizer, vamos ter estrutura física, mas não vai mudar. Se você não massificar, não tem jeito. Imagina quantos Gugas devem existir aqui no Brasil. Sim. Um monte. Se você não massifica, se você... mas massificar é a palavra mesmo. E essa massificação é como? Nas escolas, por exemplo? Começar pelas escolas? Essa é uma política que o governo tem que definir. Por exemplo, essa política escolar existe muito bem nos Estados Unidos. Sim. Não existe na Europa. Não existe. Lá é clubes igual ao Brasil. Não tem um modelo pronto. É uma coisa para se discutir. Clube. A Austrália é com base em clube. Na China é escola também. É escola também. Então eu acho que você tem que massificar o esporte. Você tem que dar oportunidade para o garoto jogar outras modalidades esportivas que não sejam só o futebol. O futebol está no coração da gente, está aqui. Talvez fosse o momento, até porque fala-se aí na reformulação do ensino agora, que está dando uma certa polêmica em relação a isso, mas eu fico pensando... Mas já cortaram a educação física, não foi isso? Não, isso que eu ia falar. Quer dizer, o governo voltou atrás. Voltou atrás. Não, mas a educação física também, se a gente parar para pensar, na prática já não existia mais. Não, não existia mais. Claro. Não, eu acho que na nossa época, né, tinha muito mais educação física. Eu me lembro que eu pratiquei atletismo, basquete, natação, quer dizer, várias modalidades eu tinha na escola. E foi fundamental para a sua formação como cidadão. Exatamente. Eu acho que o esporte, mas hoje a música, o teatro, mais, né? tudo isso tem que estar na escola. Para depois a gente escolher o caminho. Eu vejo o esporte como, não o esporte competitivo, de alto rendimento, mas o esporte formativo, uma obrigação do governo. Como formação de caráter, de personalidade. Sim. E a conquista da medalha, tão sonhada medalha de ouro no futebol. Você participou da final, Noriega? Não, eu estava no estúdio. Mas, obviamente, vocês acompanharam. Sim, claro. Qual é a avaliação de vocês em relação a isso? Eu acho bacana, todo mundo ficou feliz, mas a gente tem que saber pesar. Foi legal, todo mundo tirou esse peso das costas como torcedor, mas o Brasil foi com um time infinitamente superior a todos os outros. O Brasil foi o único que levou... O peso era maior do torcedor ou dos... Eu acho que... Eu não sei se a torcida ficou feliz, mas acho que o peso era mais de instituição, do CBF, dos próprios jogadores, nós da mídia. O Brasil teve muitos problemas para ganhar de uma Alemanha que veio com uma seleção, sei lá, B para C. B para C. B para C. B para C. Tira o mérito. Não tira o mérito, mas é assim, o Brasil investiu... É uma medalha de ouro, não deixa de ser a conquista. O Brasil investiu mais nesse trabalho para conquistar a medalha de ouro do que os outros times. O Brasil tratou aquilo como quase uma Copa do Mundo. E outros países, a gente notou, por exemplo, que eles tentaram também fazer alguma coisa semelhante, mas os clubes não abriram mão dos jogadores. A Alemanha não queria ter vindo com esse time. A primeira convocação da Alemanha contava com seus melhores jogadores. Só que as grandes equipes alemãs não abriram mão dos seus atletas, porque esse campeonato não é um campeonato data FIFA. Então, eles não têm obrigação nenhuma de liberar o jogador. A Argentina veio com um time fraquíssimo. Fraquíssimo. A FIFA estuda até a possibilidade de... Uma época de que não queria nem que tivesse futebol, né, na Olimpíada. Sim. Né, na cabeça deles, eles tirariam, inclusive, o futebol. Ou fazer com idade limitada, né? Aquela coisa só que já é, sub-20. Né? Já tem uma limitação agora. E com 3 exceções, atletas que você pode chamar acima dessa idade. Eles acabariam com essa exceção para ser um torneio de base mesmo. Sim. Porque antigamente, você não tinha Copa do Mundo. Você teve 2 Olimpíadas que antecederam a Copa do Mundo do Uruguai e que o Uruguai ganhou, 24 e 28. Então, na minha avaliação, eu considero o Uruguai tetracampeão mundial, porque não tinha Copa do Mundo antes. Então, todo mundo, os que podiam, jogavam as Olimpíadas com o que tinha de melhor. E o Uruguai ganhou 2 competições. Tanto que a primeira Copa do Mundo acontece, né, Noriega? No Uruguai, em função do bicampeonato olímpico e tudo mais. Aí criou-se a Copa do Mundo e a Olimpíada ficou mais em segundo plano. Rapidinho, só para a gente encerrar, aproveitar vocês aqui para colher a opinião de vocês a respeito dessa mudança que a Conmebol fez agora com a Copa Libertadores.
aumentando, né, o tempo de disputa de fevereiro a 42 novembro. semanas. 42 semanas, mas também já falou em aumentar o número de equipes. Quer dizer, complica um pouco isso. Vai melhorar, não vai melhorar? Porque também se você estende o tempo de disputa, que é interessante, mas se você também aumenta o número de times que vão disputar, podemos cair na mesmice. Pelo que eu entendi até agora, e não há uma questão oficial em relação ao que vai acontecer com o número de times. Não se sabe ainda. Pelo que eu entendi, será na fase preliminar, antes da fase de grupo. Tudo bem. Se a fase final continuar aí com 32 equipes, imagina beleza. Que vai ser isso. Tem a questão, eu estava até conversando com o Sr. Mani sobre isso, do jogo único, né? Que é uma coisa de tentar fazer o que se faz na Europa, mas para uma realidade muito diferente, que é a nossa realidade sul-americana. Quem fez a final esse ano da Libertadores? Deportivo Del Valle? Foi Atlético Nacional e Independiente Del Valle. No Maracanã. Quantas pessoas vocês acham que iriam assistir esse jogo? Mas acontece que você não vende esse ingresso no dia. Esse ingresso, ele é colocado à venda com meses de antecedência. Então você garante. E o local também é estipulado com muita antecedência. Eu acho muito legal. Você acha legal? Eu achei bem legal a ideia da Conmebol de aumentar o tempo de disputa da competição. Vai mexer com a Copa do Brasil e os estaduais, provavelmente. Exatamente. O grande problema é ver como é que nós vamos acomodar as nossas competições. Mas a gente vai acabar descobrindo aí o melhor caminho. Sem dúvida, eu acho que sim. Agradecer a Maurício Noriega, obrigado pela participação. Fábio Sormani, obrigado. Parabéns pelo trabalho de vocês. Parabéns. Tenho certeza que os alunos terão uma excelente palestra lá nessa Semana de Comunicação da Unisanta. Obrigado e boa noite para vocês. Boa noite. Bom, a palestra acontece daqui a pouco no consistório do Bloco M, na Rua Oswaldo Cruz, número 277. A Semana de Comunicação da Unisanta termina amanhã com a palestra sobre cultura nerd e geek, às 7 da noite. No Santa Portal você encontra mais detalhes. Desmotivação, sentimento que é quase unanimidade entre os brasileiros quando o assunto é política. Corrupção, desonestidade, roubalheira. Realmente manter o otimismo nos dias atuais não é tarefa fácil. Mas precisamos ser fortes e crer que existe esperança, que dias melhores virão, que um futuro digno e honrado é possível ainda. O primeiro passo para essa mudança está nas urnas. Votar consciente para prefeito e vereador é a principal ferramenta de transformação do cidadão. O Sistema Santa Cecília de Comunicação sabe bem sua importância nesse processo. Com a credibilidade de 19 anos no ar, aliada a uma das mais sérias instituições de ensino privado do país, preparamos uma cobertura jornalística para esse domingo do tamanho da nossa tradição e principalmente da responsabilidade que o momento exige. A região metropolitana da Baixada Santista vai ser literalmente rastreada pelas nossas equipes. Dezenas de profissionais das mais diversas áreas vão trazer todos os detalhes das 9 cidades. Serão flashes ao vivo a partir das 8 da manhã e 2 programas pontuais, um ao meio-dia e outro às 5 da tarde. Nossa cobertura começa às 8 horas da manhã, vamos ter flashes ao vivo ao longo de toda a programação e com 2 programas especiais, um do meio-dia às 13, mostrando a movimentação de eleitores, de candidatos, os candidatos que já votaram aqui na Baixada, e outro que começa assim que terminar o processo de votação, às 5 horas da tarde, e vai até a gente ter a confirmação de todos os resultados. Ao mesmo tempo, nós temos a integração com o Santa Portal, que vai estar tanto publicando todas as matérias que a gente for fazendo ao longo aí do dia, quanto com informações exclusivas do próprio portal. Acessem também santaportal.com.br. A cobertura também terá participação dos estudantes de comunicação da Unisanta. Nós teremos uma redação universitária formada por estudantes de 1º a 4º ano de jornalismo. E durante todo o dia nós entraremos com flashes ao vivo. Para muitos será a grande oportunidade de entrar ao vivo pela primeira vez numa cobertura tão importante quanto a das eleições. O conteúdo dessas notícias, ele será de apuração feita pelos próprios alunos, do que acontece na região, e também terá um reforço especial, porque os outros alunos das outras classes e com outros professores, eles vão abastecer o jornal online, que é também de uma disciplina do curso de jornalismo, e durante todo o dia eles também postarão notas e matérias especiais sobre as eleições nesse veículo da internet. E nós também, como uma forma de apoio, usaremos esse material também. Então, demonstra uma integração da TV com a universidade. Um trabalho do tamanho da credibilidade do Sistema Santa Cecília de Comunicação. Trabalho que começou há mais de 2 meses,
com a realização dos debates envolvendo os candidatos a prefeito de 6 cidades da região: Mongaguá, Praia Grande, Cubatão, Guarujá, São Vicente e Santos. A cobertura começou já há alguns meses, com a negociação com os partidos e com os candidatos para a realização dos debates, que são uma tradição aqui do Sistema Santa Cecília de Comunicação. Realizamos 6 debates aí nas últimas semanas, o último foi o de Santos nessa segunda-feira, e a coisa culmina nesse domingo com a cobertura ao vivo de todo o processo eleitoral e os resultados dos candidatos que vão ser eleitos em primeira mão. E não termina aqui. Durante as próximas semanas a gente vai receber aqui todos os candidatos a vereador na bancada do Caderno Regional que foram eleitos e também todos os prefeitos que já tiverem sido confirmados no cargo nesse primeiro turno. Vamos ter também debates com os candidatos que forem para o segundo turno. Então o trabalho continua. A greve dos bancários completou 24 dias. Nesta quarta-feira, fracassou mais uma rodada de negociações com o Comando Nacional da categoria e a Federação Nacional dos Bancos. Essa foi a 10ª vez que sindicato e FENABAN se reuniram. Uma nova assembleia foi convocada com a categoria para segunda-feira. Enquanto isso, a população que necessita dos serviços enfrenta problemas. Zaira é autônoma e tem uma filha doente. Recebe ajuda financeira de outras pessoas, mas os depósitos e as transferências estão demorando mais do que o normal para serem compensados. Quando vem fazer um depósito, receber um depósito, eu tenho que... Não posso fazer uma transferência, ou então tenho que esperar o horário do depósito cair, então às vezes não cai, é muito complicado, porque assim, a minha filha necessita de muitas coisas, entendeu? O comerciante João Simonato afirma que também sofre com a greve. No final do mês, pode atrasar o pagamento dos funcionários. Se você não tem o saldo suficiente em conta corrente, você tem conta com dinheiro do dia para fazer aquele depósito e pagamento, você não consegue. Porque você vai depositar agora, vai só cair no outro dia. Das 132 agências bancárias em Santos, 118 estão fechadas. Nas outras cidades da Baixada Santista, mais da metade também estão paralisadas. E de acordo com números nacionais, 57% das agências estão sem trabalhar, ou seja, 13 mil bancos em todo o país. As principais reivindicações dos bancários são aumento salarial de 14,78%, reajuste da participação dos lucros e benefícios como Vale Alimentação e Vale Refeição de R$ 880 por mês. Nós temos também a questão do assédio moral contra as metas, contra a terceirização, por mais empregos, melhores condições de saúde e de trabalho para os bancários. Ainda de acordo com a presidente do Sindicato dos Bancários de Santos e região, um dos únicos setores que não enfrentam crise econômica é o dos bancos. E por isso, a FENABAN não tem motivos para negar o reajuste salarial aos funcionários. Apenas em 6 meses tiveram 30 bilhões de lucro, né? E querem passar 7%, dá um aumento de 7%. Então, é um setor financeiro, é um setor que não tem crise, não existe a crise para eles, não tem prejuízo. A greve dos bancos atrapalhou a senhora de alguma forma? Com certeza, né? Nos tira da rotina, porque nós já temos aquele hábito de depósitos, saques e falar com o gerente. E aí você perde todas essas vantagens, né? A gente fica limitado. Tudo que você vai fazer, você precisa do banco. Aí está em greve, você não consegue nada. Ainda agora mesmo eu fui lá ver um negócio, não consigo. Tem que ir na agência. Chega na agência, não tem ninguém para trabalhar. E aí, como é que vai ser atendido? Não tem como atender. Aí eu fico a ver navio. O programa de hoje fica por aqui. Você pode enviar fotos, vídeos e sugestões para o WhatsApp da redação. O número é o 991411430. Você também continua bem informado acessando o Santa Portal. Eu volto amanhã. Tchau.